CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, transmitindo aqui diretamente da Ilha de Paquetá, onde fica a sede da nossa Casa Espírita, hoje, dia 3 de fevereiro, do ano 2021, vamos dar prosseguimento aos trabalhos da nossa Casa Espírita. Como de costume, eu convido a Nísia para fazer a nossa música de abertura. Boa noite, Nísia. Boa noite, Luiz. Vamos ouvir. O que você vai tocar hoje? Cantiga da Paz, Dolores Durão. Obrigada. Está acertando aqui o celular do... para colocar garrafinha de água, ou uma garrafinha de água, um copinho d'água, para ser fluidificado agora no início dessa reunião. Hoje eu estudo o Livro dos Espíritos, e vocês vão estar agora acompanhando comigo uma página
uma página do livro Agenda Cristã, para que a gente possa, então, preparar o nosso ambiente. Tem que botar sem aqui? Agenda Cristã. É um livro com pequenininho que vocês podem deixar na mesa de vocês, na cabeceira da cama. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Então vamos à passagem. Hoje o capítulo 24, aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guiando a autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga aprovação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se abaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate, incessante, e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Uma passagem muito importante, porque, para resumi-la, porque ela desenvolveu várias questões. Resumindo, ela quer nos dizer para não julgarmos, não compararmos, né? Para a gente parar de fazer essa coisa de julgar. A gente julga o tempo inteiro, né? É um mecanismo quase que habitual nosso. A gente sempre expressa uma opinião julgando alguma coisa. Mas por que ele não fez assim? Mas por que não fez assado? Ah, mas devia ter feito assim. Ah, mas deve ter feito por essa razão. Nós sempre julgamos. Ah, mas não devia. Não... porque será a gente não sabe os motivos? E mesmo assim, quem somos nós, né? Para julgarmos, para compararmos as pessoas umas às outras ou a nós mesmos. Não, porque eu faria diferente, porque eu, né? Então, são esses mecanismos que a gente está viciado neles, e a gente tem que trabalhar eles aos poucos para começar a retirar eles de nós. Então, nos policiemos lentamente. Se tiver que ler essa página várias vezes, adquira o livro Agenda Cristã. Eu acho que tem até em PDF nos sites, na internet, e vocês podem, então, estar lendo através do celular as páginas, essa página de hoje. Vamos botar isso tudo em prática. Tá? A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui na Terra, não é verdade? O período de duração da nossa reencarnação. Então, o momento é hoje. Bem, agora vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus, ele fluidificar as nossas águas, nos dando concentração no estudo de hoje, nos dando
seriedade, para que as nossas vibrações consigam vagar por todo o ambiente do nosso lar, adentrar essa água, fluidificá-la, para que ela possa ser bebida não só por nós, mas por todos os nossos familiares, até pelos animaizinhos da casa, que vocês podem botar na aguinha dele, né, Jesus? Então, pedimos a Ti que nos ajude a termos a presença nessa live, estarmos presentes nesse estudo, que não desviemos os nossos pensamentos e as nossas vibrações, para que elas sejam uníssonas, que todos nós que estamos nessa live consigamos vibrar na mesma sintonia e fluidificar a nossa água e até a do vizinho, e também a vibração da nossa casa, atraindo assim os bons espíritos que gostam tanto de viver nesse ambiente de vibração salutar, de paz, de benevolência. Pedimos então que vai conduzir o estudo do livro dos Espíritos, que o mentor espiritual dele, o guia espiritual dele, está com ele desde o dia que ele nasceu, estará com ele até o último dia da existência dele nesse planeta, de provas e expiações, e o conduzirá no desprendimento do corpo. Esse irmão fiel, solidário, que tanto ama o nosso querido irmão Ismael, possa inspirá-lo, possa intuí-lo, para que ele ofereça para todos nós o pão do Espírito, que alimentará as nossas almas famintas. Obrigada, Jesus, por mais um dia, graças a Deus. Então, nesse momento, eu convido aqui o Ismael para fazer parte da nossa reunião e conduzir o livro dos Espíritos. Ele deve estar, o Ricardo já deve ter. Tá ele aqui. E olha que ele está aqui do meu ladinho também. Deve ser o meu, é o meu. Não, é os dois na mesma sala, né? Vocês devem estar na mesma sala. Não, estamos no mesmo lado, Ismael. Tá dando muito retorno. Mas eu abaixo o meu e deixo dele. Tá. Porque você gosta de conversar. Porque eu baixei, eu cortei o Ismael aqui. Vou abrir. Eu passo Vou liberar o Ismael. Agora para o Ismael para ele começar a nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Eu abaixei o meu, peraí, deixa eu vir para cá que ele te diz. Bem, Céu. Tá perfeito. Tá. Boa noite a todos, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para o trabalho que vamos realizar do Livro dos Espíritos. E, em primeiro lugar, nós queríamos falar da importância do estudo, da importância que a doutrina espírita conhecimento. Nós somos de uma doutrina de iluminação, de conhecimento, de luz. Que nós sabemos muito bem, segundo a nossa doutrina, que existe, criado pelo nosso Pai, uma lei de progresso. E essa lei de progresso é uma lei divina que nos conduz ao caminho da perfeição em direção ao nosso Criador e Pai. Que essa lei, ela tem dois pilares do progresso: o progresso material e o progresso espiritual. Para atingirmos ao objetivo para qual nós fomos criados pelo Criador, nós temos que desenvolver os dois conhecimentos, né? Tanto o conhecimento do lado material como o conhecimento espiritual. O conhecimento, né? E o sentimento, o lado do sentimento. Sem esses dois conhecimentos, sem essas duas asas, nós não conseguiremos alcançar o progresso para o qual nós fomos criados pelo nosso Criador. Então, é muito importante, quando nós nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita, quando ela nos conduz a três pilares principais
que formam um todo único, que é a filosofia, a ciência e a religião. E o Livro dos Espíritos, conduzindo a uma dessas diretrizes, desses pilares, ele vem tratar justamente da filosofia. E é uma parte meio complicada e difícil ainda para nós, dada ainda o nosso conhecimento que ainda está no começo, principiando. Nós estamos ainda tateando no conhecimento, né? Somos espíritos ainda muito novos, como aquela criança que está lá no jardim da infância, nas primeiras séries da escola, aprendendo as primeiras letras, mas já com o objetivo de alcançar patamares maiores. Então, é por isso que é importante que nós estudemos, dediquemos ao estudo, né? Não naquele objetivo de aprendermos tudo de uma hora para outra, de sabermos tudo, não. Naquele objetivo de que nós estamos num processo de aprendizado, de progresso. E o progresso só se dá passo a passo. Nós não vamos conseguir assambarcar o conhecimento todo de uma hora para outra. Isso requer muito tempo, isso requer um trabalho. E o que sabe mais não é mais importante do que quem sabe menos. Simplesmente ele está na linha do conhecimento, ele está mais adiantado, o outro está mais atrás. Porque, diante do universo da criação do Pai, todos nós somos importantes, para o Pai todos somos importantes, todos nós fazemos parte dessa criação imensa, todos nós somos parte dela, e fazemos parte desse conjunto, dessa sinfonia maravilhosa do nosso universo imenso, né? Criado pelo nosso Pai Celestial. E no Livro dos Espíritos, da parte filosófica da doutrina, nós já estamos na segunda parte do livro, né? Na primeira parte, nós estudamos... A primeira parte do livro fala da criação. E tem assuntos aqui interessantíssimos, importantes, que vem nos falar de Deus, né? Que vem falar dos atributos da divindade, do princípio vital, do princípio espiritual, de coisas muito importantes que vem nos trazer a base para um conhecimento posterior. Agora, nós entrando na segunda parte do livro, nós vamos entrar na segunda parte, que é os dois espíritos. É a parte do Livro dos Espíritos que fala dos espíritos. Os termos, quais são os itens dessa segunda parte? O capítulo 1º é a origem dos espíritos, segundo, mundo normal primitivo, depois tem forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, terceira ordem de espíritos inferiores, segunda ordem de espíritos superiores, bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Então, hoje, como nós vamos começar dois espíritos, a pergunta vai começar a falar justamente da origem do espírito, que é a pergunta 76, e que Kardec pode dar dois espíritos. Né? Pode ser os espíritos. E os espíritos, então, está falando do Consolador, responderam: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E tem uma notazinha de Kardec aqui que diz assim: nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Que na primeira parte do livro, quando eles falou da criação material, porque quando eles diz lá que no universo existem dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual. Então, o princípio espiritual e o princípio material. O princípio material foi estudado, nós conhecemos como falou-se muito do fluido cósmico universal, se fala muito, estuda muito, né, que é a origem do que seria esse fluido cósmico universal, e a origem do espírito seria o princípio inteligente. São dois elementos do universo, o espírito e a matéria. Quando agora nós vamos estudar na segunda parte, Kardec, quando faz essa nota aqui, ele já está começando a fazer a diferença. O elemento espiritual seria quase que assim um todo do espírito.
Já espírito com letra maiúscula, escreve aqui, ó. A palavra espírito, escreve com letra maiúscula, ele já está falando das individualidades. Se nós formos estudar anterior, quando ele fala do princípio inteligente, nós dizemos o seguinte: os animais têm alma. A pessoa pergunta, os animais têm alma? Não, os animais não têm alma, os animais têm princípio inteligente. Só tem alma só é espírito, né? O animal ainda não é um espírito, o animal é um princípio inteligente. E o princípio inteligente também evolui. Por exemplo, o princípio inteligente, lá no começo, a gente vê que tem certos animais, por exemplo, aqueles corais que vivem, são seres animais, mas que vivem, não tem individualidade. O princípio inteligente ali, ele é um grupo, né? Depois ele vai evoluindo, passa os peixes, por exemplo, são os cardumes, tem espírito grupo, que não é individualizado ainda, que não são individualizados ainda. Eles vivem em grupos, são espíritos grupos. Depois ele vai se individualizando. Ele só vai tomar realmente a consciência, se tornar realmente espírito, né? Já chegar no estágio de espírito, que teve origem lá no elemento espiritual, passou por toda essa fase de evolução do período do elemento espiritual, até chegar a espírito, quando ele atinge a humanidade, que é o estágio, que é a encarnação do primeiro homem, do homem, né? Quando ele atinge a humanidade, ele passa a ser espírito. Então, por isso que o Kardec botou aqui espírito com letra maiúscula, e ele diz o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Ele já está falando dos espíritos individualizados. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, ele separou o espírito, né, da matéria. A pergunta 77, ele pergunta o seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simplesmente emanação ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Os espíritos responderam: meu Deus, são obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o homem, não é o próprio homem. Sabeis que quando o homem faz uma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos de Deus, pois que somos sua obra. Então, uma coisa muito interessante que a gente vê aqui nessa colocação é porque as pessoas ficam sempre querendo confundir, né? Quando a gente fala assim, eu tenho uma parte de Deus, eu tenho a coisa de Deus dentro de mim, que negócio. Então, a pessoa acha que ele é um pedaço de Deus. Né? Aí, como seria com o panteísmo, por exemplo, lá na frente a gente vai estudar, que diz que cada um pedacinho de Deus, depois, quando a pessoa morre, volta tudo para o todo universal. Não é assim. Nós somos individuais. Nós somos partículas individuais de Deus. Não essa partícula de Deus, mas uma criação desse Deus. Né? Quando a gente olha, por exemplo, um quadro importante de um grande pintor, a gente tem a mania de falar, aquele ali é um Da Vinci, aquele ali é um Van Gogh. Não é Van Gogh, é a obra dele. Porque ali ficou o sinete, a marca do artista, a marca da pessoa que produziu alguma coisa daquela pessoa ali. Ficou o sinete dele. Quando Deus nos criou, ficou o sinete de Deus em nós. O carimbo dele. E é esse carimbo aí que é a coisa divina que nós temos dentro de nós. Então, não é Deus, é o carimbo dele. É a chancela dele dentro de nós. Isso que existe em nós. As pessoas confundem e começam a achar que nós somos parte de Deus. Somos um pedacinho de Deus. Não é? Então, diz aqui que não. Deus é Deus. Nós somos criação de Deus. Não é tão difícil da gente entender se nós formos olhar para esse lado da criação que nós estamos. Porque Deus é criador, né? E nós somos co-criador com Deus. Então, as nossas co-criações não somos nós. A nossa co-criação é a nossa co-criação. A gente tem a nossa parte do universo na criação como co-criador com Deus. Na pergunta 78,
Os espíritos tiveram o princípio, existe como Deus de toda a eternidade. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Poder dizer que não tivemos princípio, se quisesse com isso significar que, sendo Deus eterno, há de ter criado ininterruptamente. Mas quando e como um de nós foi feito, repito, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Isso já vem falando lá do começo, Kardec vem falando, né? Que nós somos criação de Deus. Nós somos criação de Deus, nós somos Deus. E ele tem criado de toda a eternidade? Olha, Deus existe de toda a eternidade. Deus é eterno, ele não teve princípio, nem terá fim. E é difícil para nós entender uma coisa que não tem princípio e não teve fim, né? Uma coisa que tem princípio, a gente começou aqui agora. Né? A gente mais ou menos entende que começou naquele momento ali, teve princípio. Mas não vai ter fim também, é difícil para nós entender. Agora, imagina você não entender uma coisa que não teve nem princípio nem fim. O que foge de nós é essa capacidade de entender isso. Esse entendimento ainda não consegue entrar dentro de nós. Por quê? Porque falta sentido para isso. Nós não temos ainda o desenvolvimento intelectual e a capacidade, o preparo ainda para entender coisas que não estão nos nossos sentidos. Nós só conseguimos entender aquilo que está dentro do nosso sentido. O que foge do nosso sentido a gente não consegue entender. E tem coisas que fogem, como isso aqui, ininterruptamente. É difícil para a gente entender uma coisa que não tem princípio, não tem fim, que é ininterrupto, não é? Mas nós sabemos que essa criação, ela é constante, né? E foi criado por Deus na eternidade. Pois que há dois elementos gerais no universo. Pergunta 79. O elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, responde os espíritos. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, ele chega sempre num ponto que a gente não consegue passar, já viu? Todas as respostas, ele vem, aí é que está o difícil, aí é que está o mistério, aí é que está o... Não é? Então, como ele diz aqui no final, aí é que está o mistério. Então, os dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual, deu origem às duas coisas, o espírito e a matéria. Quando o espírito responde essa pergunta, ele nos mostra que existem dois elementos, como tem lá no começo da primeira parte do livro dos espíritos, espírito e matéria. Mais a matéria que nós conhecemos, né? Porque a matéria primitiva nós não conhecemos, nós conhecemos a matéria transformada que nós conseguimos manipular aqui na Terra, não é? O corpo que nós conhecemos. Mas a matéria quintessencial, aquela matéria primeira, nós não temos ainda capacidade de entender, de sentir ela. E o espírito também, no seu começo, princípio lá também, nós não tínhamos ainda consciência. Agora nós já estamos espíritos conscientes. Mas todos os dois vieram da mesma origem, um do espírito do princípio inteligente e outro do princípio material. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Ora, isso aí é uma questão que nós já sabemos que Deus cria ininterruptamente. Ele criou, sempre vai criar. Porque Jesus disse assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas essas perguntas, elas surgem porque existe
uma certa dificuldade que nos livros sagrados, nos livros onde se trata da criação, os livros religiosos que tratam da criação, inclusive na Bíblia, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias, foi quando ele criou o homem. E depois diz que depois do sétimo dia, do sexto dia, no sétimo, ele descansou. Mas isso aí eram princípios daquela época, que o homem ainda não tinha condição de entender coisas maiores. Moisés não tinha condição de explicar ao povo judeu daquela época a formação do mundo, a formação, como foi criado o homem, não tinha condição, não tinha elementos para explicar como hoje se explica melhor do que naquela época. Já não tem todo o conhecimento, né? Porque eles barram aqui ainda em limitações. Se naquela época eles eram limitados, mas naquela época era muito mais. Então, era muito mais difícil para nós penetrar nesse conhecimento que agora. Agora a gente já deu um passo na frente, né? Isso não quer dizer que Deus tenha mistérios e que ele não queira revelar aos que você tiver condições de receber, você vai receber. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é expert em trigonometria. É um professor, matemático, expert em trigonometria, sabe? Agora, imagina, perguntar, né? Tem criança com 4, 5 anos, o pai já está começando a ensinar, meu filho, quanto é 1 mais 1? Aí é 2. Quanto é 2 mais 2? É 4. Aí depois, quando vaza, quanto é 4 menos 1? Aí já fica difícil, já subir. Começa a dominar um ao outro e tal, e vai aprendendo devagarzinho. Então, a criança, quando está nesse nível de entendimento, de conhecimento, não é? O pai pode chegar para ele e ensinar a trigonometria, poderia ter ensinado a ele trigonometria na época que ele estava nessa fase, do início do conhecimento, da matemática? Claro que não. Mas acontece que, com o tempo foi passando, ele foi desenvolvendo os conhecimentos da matemática, passo a passo, porque a matemática é um exemplo muito importante para se falar de conhecimento, porque a matemática é assim, ela é passo a passo, você não consegue pular períodos na matemática, né? Você, para saber soma, multiplicação, você tem que saber soma. Você, para saber potenciação, tem que saber multiplicação. E assim vai. São passos que você não pode pular. Se você pular um passo aqui, você não entende o outro. Então, é aquele negócio. Você dá um passo agora, aí vai. Até chegar hoje, por exemplo, hoje, que esse meu amigo, esse professor, ele é expert em trigonometria. Assim somos nós. Nós ainda estamos no 1 mais 1, 1 mais 1, 2 mais 2, 4 menos 1. Nós ainda estamos nessa fase ainda. E olha lá, hein, que está bastante adiantado. Mas nós já temos a ideia que existe trigonometria. Nós já temos uma ideia que já existem essas coisas. Mas para nós, consegue entender? Se o cara não for expert no assunto, se o cara não estudar na matéria, existem coisas muito mais profundas dentro do conhecimento. E por isso, nós nunca vamos saber aquilo? Claro que vamos. Com o tempo, com o progresso. A gente, quando nasceu, não sabia falar, hoje já fala. A pessoa sabia muito mal balbuciar, as coisas, já fala até muitos idiomas, tem pessoas que são poliglotas. E isso é uma chance que todo mundo tem. Não existe ninguém sem essa capacidade de aprender. Só que uns estão mais na frente, outros estão mais atrás. E esse conhecimento é muito importante para o progresso, porque é isso que faz girar o mundo, isso que faz o movimento universal. Né? Quando se deu, por exemplo, Deus criou e ainda continua criando até hoje. Continua esse movimento, essa coisa não ficou uma coisa estagnada, não ficou uma coisa parada. Né? Imagina, se Deus parar 1 segundo, 1 milésimo de segundo, o mundo acaba. Deus trabalha até hoje porque ele é o grande orquestrador, ele é o grande maestro desse universo imenso que existe aí. Ele não pode errar numa nota. Ele não pode errar numa nota. E ele não erra numa nota, porque ele é perfeito. Então, nós temos que entender isso. Os cientistas estudam, nós vemos uma ordenação no universo perfeita. Deve existir alguém, aí a pessoa chega à conclusão que realmente existe, que está comandando tudo isso.
que está na frente de tudo isso, que é o criador de tudo isso. Não existe outra saída. Não se pode conceber o computador sem conceber que existe alguém que criou aquele computador. E nós vemos o computador hoje fazendo coisa maravilhosa na nossa sociedade, né? Não se pode entrar, aquele computador. Não, mas alguém fez ele. Ele não se fez sozinho. E quem é que fez aquilo? Olha a inteligência. Então, partindo da mesma analogia, fazendo uma analogia com o Criador, nós vemos esse universo maravilhoso, alguém criou. Alguém comanda ele, porque se não tiver ninguém comandando, ele se perde, ele se desorganiza. O universo se desorganiza se Deus parasse de reger a orquestra universal, né? Então, Deus criou de todos os tempos e vai continuar criando ininterruptamente. Criou, está criando e continuará criando. Os espíritos se formam espontaneamente, a pergunta 81 agora, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Aí que está o negócio. Se o espírito fosse criado espontaneamente, nós estaríamos negando a existência de Deus. Ele cria espontaneamente, sai do nada? Não sai do nada. Ele sai da mão de Deus. É Deus que cria os espíritos, ele não cria espontaneamente. E nem procede uns dos outros. Nós somos individuais. Cada ser tem a sua marca. Não existe esse negócio, porque na vida material, né, da criação dos corpos, das coisas, existe que se juntam, né, o macho e a fêmea, e dá a terceira pessoa, que é a cria, que vai nascer. Nasce o filho. Mas no espírito não é assim. O espírito não procede do espírito. O corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito. O espírito é individual. Tem a sua vida própria. Foi criada por Deus e destinada à perfeição. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Aí o Kardec diz, poxa, como tem duas coisas no universo, espírito e matéria, que os espíritos dizem. Depois tem o princípio inteligente e o princípio material. Aí, então, o Kardec aí, que ele era perguntador mesmo e queria entender o assunto, ele faz na pergunta 82 essa pergunta. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Aí os espíritos respondem. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Os espíritos ficam querendo, de qualquer jeito, explicar para a gente, mas eles não encontram sentido e nem linguagem para entender o que ele quer falar. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Se nós fomos criados por Deus, nós somos alguma coisa que nós somos. É a matéria quintessenciada. O que eles conseguiram entender, passar foi isso. Essa quintessência. Mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, ele ainda chegou lá, ele foi, e é uma matéria tão quintessenciada, com dificuldade para explicar realmente o que para nós falta sentido para que nós possamos entender. Quando ele fala aqui, pode um cego de nascença definir a luz? Eu me lembro de quando eu era novo, ainda era jovem, de uma pessoa, um homem, ele era até um professor, e na época ele fez uma cirurgia, ele era cego de nascença, ele tinha nascido cego, né, e nunca tinha enxergado na vida. Mas os médicos, estudando ele, falaram, se você fizer uma cirurgia, então você pode conseguir algum grau de visão. Então, arranjaram lá, fizeram o transplante, não me lembro que tipo de transplante era, se era de retina, se era de córnea, é uma coisa assim que eu sei que esse senhor fez, ele é até um professor, ele não era uma pessoa sem instrução, não, era um professor. E no dia, então, que foram tirar lá os curativos, para que ele pudesse fazer, ele tiraram o curativo e ele começou a ver, né, as pessoas, começou a ver assim e tal. Aí, em determinado momento,
ele pediu se ele podia ficar reservado com a esposa dele. Todo mundo saísse para ele ficar sozinho. Aí ele ficou lá com ela, conversou com ela e saiu. Depois ela saiu. Aí o repórter foi em cima dela. E aí, o que a senhora conversou com ele? O que ele falou e tal? Ele virou para mim e perguntou para mim assim, qual é a cor da sua blusa? Aí eu falei para ele, é azul. Ele falou assim, o azul é tão bonito. Olha só, um cego nunca tinha visto uma cor. Então ele podia achar que podia entender tudo pelos sentidos que ele tinha, do tato, do olfato, do paladar, né? Ele podia achar que ele podia entender as coisas pelo sentido que ele tinha, mas esse sentido da cor, só mesmo depois que ele conseguiu enxergar com os olhos, né? Com os olhos. Porque com os outros sentidos ele não conseguia entrar nesse conhecimento. Assim somos nós somos o cego que ainda não estamos enxergando. E ela se abre justamente como? Através do conhecimento. É a lei do progresso. Nós estamos trabalhando, estudando, dedicando ao estudo, procurando desenvolver as nossas boas vontades, porque o conhecimento também leva uma grandeza, uma grandiosidade no interior da pessoa. Aquele que domina o conhecimento e que tem sabedoria, porque sabedoria é diferente de conhecimento, né? A sabedoria é o conhecimento usado com critério. Esse é que é o valor da inteligência. É ela ser usada com sabedoria. Juntar o conhecimento com o sentimento, com o amor. Com o bom sentimento, que é o amor. Aí é o objetivo nosso, é a nossa direção. Porque esse negócio de dizer que existe o conhecimento, um conhecimento lá do outro, que são duas asas, no final é uma coisa só. Porque o espírito, ele não pode se dividir em um espírito sábio e um espírito de sentimento. Ele é um só. Ele é um espírito que tem, ele é um espírito que tem as então, todas essas duas coisas, no final, ela vai dar em uma só. Elas vão se juntar e formar o homem perfeito, o homem integral. Aquele homem que tem todas as qualidades. Entendeu? Então, com essas duas áreas, ele vai formar uma coisa única. A gente divide aqui embaixo, né? No começo do nosso estudo, quando a gente está aprendendo, está tudo e tal, mas depois da tendência, vai juntando, formando uma única coisa. Se você pega um raio de sol, você vê um raio de sol é um raio, só é único. Mas se você passa ele pelo prisma, ele divide nas cores. E aquelas cores todas juntas formam um raio de sol. Então, todas as nossas qualidades, os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, eles são como no prisma espalhado ainda, mas eles estão juntando através do conhecimento. Está formando o feixe que vai, né? Que aí reúne todas as qualidades, todos os conhecimentos, formando o ser integral, o espírito perfeito, o espírito. Então, os espíritos, e depois o Kardec faz um comentário aqui nessa parte onde ele diz, será que os espíritos são imateriais? Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Kardec diz assim, dizemos que os espíritos são imateriais porque pela sua essência, olha, difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então, Kardec, o que nós conhecemos foi essa matéria pesada aqui, né? Realmente é a matéria já oriunda do princípio material lá, que é o fluido cósmico universal. Um povo cego, um povo de cegos, careceria de termos para experimentar a luz e seus efeitos. Para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. É aquilo que eu falei do moço que fez a cirurgia. Ele sendo cego de nascença, ele se achava que ele podia entender tudo pelos sentidos que ele tinha, do olfato. Mas quando ele viu a cor, aí ele viu que ele tinha coisas que só com esse sentido ele conseguia entender. Não compreendendo as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelos sentidos que lhe faltam. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência
dos seres sobre-humanos. Nós somos cegos, né? Não enxergamos o azul ainda como nosso irmão enxergava lá. Mas depois que nós abrimos a nossa vista, vamos enxergar, né? Nós os podemos definir, senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Isso é muito importante. Muitas das vezes não temos um conhecimento muito elevado ainda, mas de vez em quando dá um insight na pessoa, e são lampejos, né? Porque a perfeição está dentro de nós, o conhecimento está tudo aqui, né? Nós somos igual aquela sementinha que está lá, com todas as qualidades da árvore. Então, nós temos todas as qualidades do Espírito perfeito aqui dentro, só que ele não desenvolveu ainda. Mas, de vez em quando, certos conhecimentos aparecem para nós como lampejos, porque nós já estamos quase na entrada desses conhecimentos. Né? Nós estamos na divisa de já entrar nesses conhecimentos que estão já próximos da nossa capacidade de entendimento. Então, algumas coisas, alguns conhecimentos, aparecem como lampejos para nós. Alguns espíritos mais elevados conseguem entender mais do que nós. Por exemplo, tem certos espíritos encarnados na Terra, que já são espíritos mais elevados, têm mais coisas, eles já têm um conhecimento maior, um entendimento maior dessas coisas. Mas eles, muitas das vezes, nem podem passar para a gente. Porque nós não vamos ter a capacidade de entender. Então, isso aí é uma coisa de conhecimento mesmo. E de muito trabalho. Não vai se adquirir dado. Deus não vai chegar assim, vai trazer tudo perfeito, conhecimento, tudo coisa, abrir as coisas, fazer uma cirurgia e fazer o camarada conhecer de uma hora para outra. Não. É com trabalho mesmo, é com luta. E é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que é aquilo que dá força ao homem para ele continuar trabalhando. E o mais importante de tudo, né? Quando nós chegarmos à perfeição, quando nós chegamos à perfeição, nós temos todo um mérito daquilo que nós trabalhamos para conquistar. Não foi uma coisa dada de graça. É aí que está a sabedoria de Deus. Né? Ele quer que nós sejamos o artífice do nosso progresso. Ele dá todas as ferramentas, ele nos criou e dá todas as condições para que nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, cheguemos ao termo para qual ele nos criou. Só que ele ditou uma coisa: vocês estão destinados à perfeição. Isso ele deixou. E dando condição a todos. É porque a gente fica na retaguarda e está muito atrás, e a gente não tem, a vista da gente não alcança uma amplidão muito grande. Né? Nós estamos num conhecimento muito curto. Por isso que nós sentimos, parece que estamos amarrados ali, que não vamos, mas não. Isso é natural do estágio de cada um. Nós sentimos que o conhecimento está na frente. Quando a gente começa a estudar, uma coisa nova, a gente começa a sentir que um mundo novo está aparecendo para nós. Não sei se meus irmãos pensam assim, mas eu às vezes sinto isso. Quando eu começo a estudar uma coisa nova, quando eu começo a aprender uma coisa nova que eu não sabia, é como se um mundo novo se abrisse na minha frente. Quando eu comecei a estudar, que eu fui para a escola, cada coisa que eu aprendia, a minha vida se transformava, porque era alguma coisa nova que aparecia. E aquilo me dava uma satisfação muito grande, me dá até hoje. Quando, com um conhecimento, a gente sentir que uma coisa nova está entrando dentro da gente, que nós temos a sintonia com aquilo, né? Que aquilo está vindo ao nosso encontro. Isso é muito bom, porque desenvolve em nós a capacidade da percepção. Se nós estudássemos, nunca aprendesse nada, a gente desanimava. Mas como a gente estuda e aprende, a gente não desanima, porque sabe que se a gente estudar, vai aprender mais. E aí vai estudar, vai aprender mais. Como nós somos espíritos imortais, nós vamos estudar eternamente, vamos aprender eternamente. Só não vamos chegar a Deus, porque aí seria, né? Nós chegássemos a Deus, nós seríamos Deus, né? Então, por isso que nós não vamos chegar a Deus, mas vamos chegar à perfeição, que é aqueles que como Jesus falou, né? Jesus é um espírito perfeito, disse: eu vejo o Pai. Nós vamos conseguir ver a Deus quando chegarmos à perfeição. Esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho. A 83, ele diz o seguinte: os espíritos têm fim, compreende que seja eterno
o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É assim que concebe-se que as coisas que teve começo não possam ter fim, não tenha fim. Não, peraí. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Eu acho que na própria resposta, né, da pergunta, já tem uma certa... Na pergunta tem uma certa resposta encaixada. Na verdade, quando nós falamos o fim não existe. Não é mesmo? Porque mesmo o corpo a matéria que se dissemina, ela deixa de ter uma formação, aquela forma que ela apresentava. Mas na sua estrutura ela continua a mesma, que é aquela origem lá da matéria primitiva. E ela se dissemina no espaço. Né? Então, até que quando a química criou aquele princípio que diz que na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quer dizer, nada morre. Né? É a transformação, não a morte. E é o que acontece com o espírito, nós vamos nos transformando. Porque cada aprendizado é uma transformação, é uma reforma que a gente faz dentro de nós. Uma avaliação daquilo que nós sabemos com o que nós estamos aprendendo para formar um novo homem. E depois, novamente, aquilo que nós aprendemos, uma avaliação com aquilo que sabemos e formamos um novo homem. E assim nós vamos progredindo. E isso não é motivo para que nós ficamos desanimados. Eu não sei quase nada, eu estou desanimado, não vou aprender nunca. Não, pelo contrário. Isso é uma coisa que dá motivação para que a gente não desanime nunca. E saber que nós somos destinados à perfeição. E que todos os nossos irmãos, todas as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que possam estar mais atrás, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão à nossa frente, fazem parte de todo esse conjunto. Não existe ninguém melhor, nem pior, nem mais, nem menos. Simplesmente, na escala do progresso, cada um ocupa a sua posição. E com a oportunidade de sempre crescer. Porque se Deus cria incessantemente, vai ter espaço para todo mundo crescer eternamente e o progresso continuar ininterruptamente. Bem, meus irmãos, o estudo filosófico, o estudo que a gente faz, realmente é uma coisa profunda e muito difícil para o nosso entendimento. Mas se nós tivermos boa vontade e dedicação, isso vai enriquecer, vai vir enriquecer a nossa vida e nos dar condição. Nós queremos chegar à perfeição, né? Porque a perfeição, a evolução espiritual traz a felicidade e traz a libertação espiritual. Quem não quer, né? E se nós sabemos que é só através da prática da caridade, do amor ao próximo, que é da prática do amor e do conhecimento que nós vamos chegar lá, e nós temos as ferramentas para isso, por que nós vamos ficar esperando? Né? Vamos procurar nos dedicar, estudar, aprender cada vez mais, trocar conhecimentos, é muito importante, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. O que eu desejo a todos os meus irmãos, muita paz em seus corações, muita esperança, muita força de vontade, porque a vontade é uma coisa importante. Se você tiver uma força de vontade grande, você consegue tudo o que você quer, no objetivo sincero do progresso espiritual. Que a paz de Jesus, que a paz do nosso Criador e Pai possa espalhar sobre todos os corações, né, e pressurosos desse conhecimento, desse amor, trabalhando a nossa alma na direção do progresso infinito. Que Jesus abençoe a todos, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, Ismael. Que bom ter você. Nós temos uma formatação que eu abro, às vezes, perguntas no chat. Você pode responder agora ou pode responder depois em comentários. Você fique à vontade. Como eu achei uma pergunta muito simples e como nós estamos em família, né?
é da nossa querida Valéria. Então, do Valéria para Ismael, aqui isso tudo é uma família. Ela formulou uma pergunta, mas fique à vontade, Ismael, se você quiser pensar e responder depois com calma. Se eu não souber responder agora, eu vou procurar alguém que saiba, ou então... Isso, ou depois bota... A formatação do estudo é colocar em comentários, mas é muito simples, tá aqui, ó. Tá bom. O mesmo espírito reencarna em vários corpos que eu terei no futuro, é que tive nas vidas passadas. Aí eu vou ser sincero, eu não compreendi bem a pergunta, eu botei para ela assim, ó. Valéria, formula essa pergunta melhor, não entendi o que você quer saber. Aí a nossa querida Nízia botou da seguinte maneira: eu acho, Ricardo, que ela está perguntando se o espírito é o mesmo nas diversas encarnações e em outros corpos que teremos. O espírito é o mesmo. Sim. O espírito é o mesmo. O espírito é um só, não existe vários espíritos, encarnações, a encarnação é sempre o mesmo espírito. Por exemplo, eu sou um espírito que tem várias encarnações. Eu comecei no meu progresso espiritual. Aí Deus traçou para mim, como traçou para todos indistintamente, a perfeição. Ele nos dá os corpos para que vivamos. Então, é o mesmo princípio que vai encarnar aqui, depois encarnar no outro corpo, no outro, é o mesmo espírito. Ele vai evoluindo. Claro que, por exemplo, que um espírito que já teve 10.000 encarnações, ele já está muito mais avançado do que quando ele teve a primeira, mas o espírito é o mesmo, a origem dele foi a mesma. O espírito é o mesmo, os corpos é que são diferentes. É como a minha roupa, por exemplo, uso essa roupa aqui. Depois eu tiro essa roupa e compro uma nova, que essa aqui rasgou. Uso, ela rasgou, eu jogo ela fora, eu compro outra nova. Eu sou o mesmo, a roupa é que mudou. Então, aí o espírito é o corpo, né? E a roupa é o espírito. Aliás, peraí, deixa eu colocar. O espírito, né? É complicado, porque se a gente quer explicar o negócio bem para poder ficar direito. Como eu falei, eu uso uma roupa, ele rasga, eu compro outra. Eu uso uma roupa, ela rasga, eu compro outra. Assim é o espírito. Ele está num corpo, aquele corpo já cansou, já chegou ao limite dele, ele vai morrer, o espírito é o mesmo. Ele vai pegar outra roupa. Aí ele usa aquele corpo não dá mais, ele larga aquele, ele é o mesmo. Ele teve vários corpos, mas ele é um só. Deu para entender? Eu acho que a nossa irmã Valéria compreendeu sim. Porque, na verdade, mais ou menos nós já tínhamos falado isso no chat, mas por uma questão de formatação, o palestrante que é o responsável, passei para você. Sim, ela botou... Você repetir a pergunta da Valéria, só da Valéria. Da Valéria. É ao pé da letra, conforme ela escreveu, que eu não consegui achar aqui a pergunta dela. Está aqui, o mesmo espírito reencarna em vários corpos que eu terei no futuro, que tive espírito nas vidas passadas. Essa mesmo, também. Foi isso que ela queria saber, então. Tá. É porque ficou meio confuso mesmo, é verdade. Ela botou aqui, está agradecendo. Acredito que mais ninguém tenha nenhuma dúvida. Ismael, como é de praxe, né? A gente pede o palestrante para fazer a prece final. Você faz a prece, por gentileza? Deixa eu subir a Selma aqui para ficar aqui com a gente na sala. Deixa eu só tirar o som para não estar dando zebra. Sem dúvida. Já tirei. Por gentileza, Ismael. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo ao Pai Celestial pelas bênçãos que temos recebido na nossa vida, com muita gratidão em nossos corações. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre irmão, agradecemos por tudo que temos recebido em nossa vida, Senhor. Pela graça que recebemos da vida que Tu nos dá, pelo mundo em que vivemos, dado a nós por graça Sua, Senhor, para que possamos trabalhar
para que possamos progredir segundo a vontade do seu coração amoroso. Para que possamos conquistar o nosso progresso espiritual, para que possamos crescer, Senhor, como aquele pai que vê o filho crescer e se tornar adulto, se tornar um pai também, trabalhando e progredindo em benefício de todos indistintamente que o cercam. Esse é o objetivo, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor imenso e pedimos por cada coração ligados ao nosso grupo, Senhor, da nossa live, dos nossos irmãos que ouviram hoje a palestra, e todos aqueles que estão na luta constante do progresso individual, para que todos possam ter em seus corações a tua paz, o teu amor, a tua luz, dando força, coragem, para que possamos continuar. Pelos que se encontram enfermos, a cura. Para aqueles que se encontram perdidos, a direção. Pedimos, portanto, Senhor, que fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Selmo, quer falar alguma coisa? Posso chamar a Nízia? Pode. Quero agradecer ao Ismael a palestra de hoje, que foi muito bonita, e vamos ouvir a Nízia agora tocando. Então, deixa eu subir aqui a Nízia, deixa eu mudar aqui a formatação. Só um minuto, Nízia, eu acabei me perdido aqui na... Pensamento positivo? Correto. Só um minuto. Pensamento positivo de Roberto Ferreira. Correto.
Muito bom, Nízia. Vamos para a saideira? Vai. Convite? Então, Ismael, essa é para você, tá? É um convite de Armando J. Reis. Deixa eu acertar aqui. Foi? Ei, você aí que vive reclamando da vida. Perfeito, Nízia. Ismael, muito obrigado. Eu mandei recado para você hoje o dia todo, você não viu os recados. A gente precisa conversar mais, que eu quero mais palestras, Ismael. Eu tô precisando do teu trabalho. Vamos trabalhar. Nízia e Luiz, até sábado. Deus quiser, boa noite. Tchau, Ismael. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.